Boa tarde a todos. Deixa eu ficar mais no meio aqui, porque eu sei que estão gravando, filmando. Aí o Sandro não precisa ficar pulando para lá e para cá. Mas te prepara, Sandro, que eu não vou ficar muito parado, não. Eu agradeço o convite, novamente formulado pelo SEDUC. Próximo mês estarei de volta com outro tema também relevante do direito processual civil. Agradeço a presença dos colegas servidores, da colega juíza Sônia. E o tema de hoje é um dos da mais alta relevância dentre os vários que existem nesse novo diploma processual civil, que imaginávamos nós, operadores do processo do trabalho, que mais essa gripe, mais esse espirro lá do direito processual civil, em nada nos afetaria, porque, como bem sabemos, temos diploma legal próprio e só nas nossas omissões e havendo compatibilidade, aquilo que está no diploma processual civil ingressa nesse cofre lacrado, fechado, que é o processo do trabalho. O pior é que o detentor da chave desse cofre, que é o Tribunal Superior do Trabalho, mas não só ele, claro, ele abriu o cofre, permitiu que entrassem no processo do trabalho inúmeros institutos do direito processual civil, alguns aparentemente incompatíveis com o processo do trabalho e os princípios que o regem, mas a instrução normativa caiu como uma ducha de inverno, água gelada, e fomos tomados de surpresa com muitos entendimentos que os ministros do TST externaram na instrução normativa 39. Claro que sabemos que a dita instrução é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, a 55/16, promovida pela Ana Matra, mas a meu juízo, independentemente do que se disser no julgamento desta ação, quer pela total, parcial ou nenhuma inconstitucionalidade, isso não muda nada o entendimento que os ministros já externaram, que será o posicionamento da Corte. Claro que a instrução normativa não é fundamento para subir recurso de revista. Os fundamentos são aqueles previstos em lei. Agora, indicando ou não indicando a instrução normativa, o entendimento do TST, nós já sabemos qual será. E o tema de hoje vem a ser causa madura, princípio da causa madura, teoria da causa madura, ou só causa madura, cada um a seu modo, com a expressão que é melhor lhe aprover. Mas para estudar, para trocarmos ideia a respeito desse assunto, porque temos hoje 2 horas para tanto, eu devo falar durante 1 hora aproximadamente, fazer várias colocações, algumas perguntas já respondendo, outras perguntas que ficarão em aberto. Mas antes de chegarmos direto ao ponto, como diz aquele jornalista, né, do Jornal da Globo, vamos fazer uma rápida introdução a respeito do modelo atual do direito processual civil. E nós precisamos entender o direito processual civil novo, aquele que entrou em vigor em 18 de março do ano corrente, porque nós temos que compreender esse sistema como um todo para também entendermos as razões pelas quais as inúmeras alterações existiram. Não se trata de uma reforma do direito processual civil, tanto que é um novo código. O anterior foi revogado, alguns dispositivos ainda vigorarão durante algum tempo, mas a quase totalidade do CPC de 73 foi revogado. Temos um novo diploma processual com 1.072 artigos e cada artigo é uma verdadeira surpresa. Nós todos que estamos nesta sala, as nossas bases são as bases do processo civil de 73. Nós cursamos a graduação, estudamos, fizemos pós, com base no CPC de 73. E as suas raízes, muitas, literalmente foram arrancadas pelo novo diploma processual,
E existiram mudanças inúmeras, várias. É por isso que eu coloquei no que o quadro permitiu, em razão do seu tamanho, razão da letra diminuta que eu tive que utilizar, parte bem de cima do quadro, eu coloco qual é o rito processual de um feito que tramita pelo processo civil. Um feito que tramita pelo procedimento comum. Antes da reforma atual, na fase de conhecimento existiam 2 ritos no CPC de 73. Havia o procedimento comum dividido em ritos ordinário e rito sumário, que antes a nomenclatura era sumaríssima. O sumaríssimo, que depois passou a sumário, é muito semelhante ao rito do processo de trabalho. A parte protocolação, o demandado é citado para comparecer em uma audiência. O rito ordinário, ao contrário, a parte era citada para apresentar a resposta no prazo de 15 dias e havia 3 modalidades de resposta. A própria defesa em si, a contestação, a reconvenção e as exceções processuais consistentes em exceção de impedimento do juiz, de suspeição do juiz e incompetência relativa. Após apresentada a defesa, havia réplica, o processo ia para a chamada fase de providências preliminares, tem vícios capazes de serem sanados, era oportunizado, e após o processo entrava na chamada fase de saneamento do processo. No saneamento poderia haver já o julgamento total da causa, se a matéria fosse só de direito, ou sendo de fato de direito, não houvesse necessidade de produção de provas. Se houvesse necessidade de produção de provas, elas eram produzidas, designava a audiência, produzia a prova, sentença, apelação. Olhando o rito atual do CPC, porque não existe mais a divisão em sumário e ordinário, existe apenas a fase do procedimento comum. Esse é o rito básico da fase de conhecimento do processo civil vigente. Existem alguns ritos especiais previstos em outras partes do Código. Mas, de regra, na fase de conhecimento sobrou só o rito do procedimento comum. Desde que as partes não utilizem o tal do Instituto do Negócio Jurídico Processual, onde elas podem estabelecer o rito que bem entender para o caso delas. Que o TST disse que esse negócio jurídico processual no processo de trabalho não se aplica em nenhuma hipótese. Como é que ficou o rito do procedimento comum no CPC de 2015? O processo começa por petição inicial e nós precisamos saber se a petição inicial apresenta vícios ou não apresenta vícios. Se ela não apresenta vícios, se ela está regular, o demandado é citado não mais para, em 15 dias, apresentar a sua resposta. Ele é citado para comparecer em uma audiência de conciliação e mediação. Audiência de conciliação e de mediação. É requisito da petição inicial que o autor faça a opção pela realização dessa audiência ou não. É requisito que o réu também faça a opção por essa audiência ou não. O réu tem até 10 dias antes da audiência para dizer se opta ou não pela realização da audiência. Essa audiência não haverá se as 2 partes optarem pela não realização. Se as 2 partes optarem pela não realização. E se uma optar e a outra disser, eu não quero essa audiência, a audiência ainda assim será realizada e a parte que não comparecer será penalizada com 2% sobre o valor da causa ou do proveito econômico nela perseguido. Se esse modelo processual ficou bom ou não, só o tempo dirá. Até porque, comparando com o nosso processo do trabalho, pelo visto copiaram, mas não trouxeram as consequências próprias que nós temos. Autor ausente naquela audiência arquiva, o réu ausente é revel. Na dita audiência, se houver composição, homologa, sentença homologatória. Não havendo composição, a partir dali inicia o prazo para contestação. Não existe mais o termo resposta no CPC. Porque a resposta, que no modelo anterior, como eu disse, gênero, abrangia as espécies, contestação, reconvenção e as exceções processuais,
A reconvenção agora é apresentada dentro da contestação, é embutida nela, previsão legal expressa nesse sentido, e todas as exceções processuais são invocadas mediante petição, se for em relação ao juiz, impedimento ou suspeição. É o artigo 146. A incompetência relativa, agora no processo civil vigente, é alegada em preliminar na contestação, assim como já era a incompetência absoluta. Ou seja, qualquer situação de incompetência, quer absoluta ou quer relativa, é preliminar na contestação. Por isso que eu me atreveria a dizer que não existe mais o termo resposta no processo civil, e sim contestação. O curioso é que o único artigo que trata da reconvenção, que é o 343, aí o legislador diz que o reconvindo tem o direito de responder à reconvenção. Então ele abandonou o gênero, resposta, mas ao tratar da reconvenção parece que restabelece o próprio gênero. Apresentada a contestação, réplica, após o processo vem para a fase de providências preliminares e depois para a fase do julgamento conforme o estado do processo. A grosso modo, até aqui, o que mudou do modelo anterior do CPC para o atual? Ao invés de ser citado para, de imediato, apresentar a resposta, será citado para integrar a relação jurídica processual, comparecendo à audiência, que, como eu disse, pode até não se realizar por vontade das duas partes. Continuou rito ordinário, fora aquela alteração. E fora a alteração de incompetência relativa, invocar também em preliminar na contestação. A novidade que existe no CPC atual é que nessa fase de julgamento conforme do estado do processo, existem 3 situações. A primeira hipótese, uma situação de extinção do processo, está no artigo 354, não tenho tempo para abordar isso aqui. Existe uma situação de julgamento conforme o estado do processo, que no CPC anterior, esse julgamento conforme o estado do processo só era permitido se houvesse, naquele momento processual, o exame de todos os pedidos. Então era um julgamento antecipado da lide total, exame de todos os pedidos. A grande mudança que existe no CPC de 2015. Além desta situação, caso seja possível o julgamento antecipado de todos os pedidos, há a possibilidade do fracionamento do exame dos pedidos. E isso começa a interessar diretamente ao exame da nossa aula de hoje. Se o autor, na petição inicial, formular 2 pedidos, e quando o processo atingir esta fase, julgamento conforme o estado do processo, o pedido que estiver apto a ser julgado, por incontroverso, por não precisar produção de prova, ele será julgado. E aquele que não está apto, porque precisa produção de provas, o processo continua em relação àquele processo. Essa é uma novidade profunda e que traz várias consequências e vários questionamentos, inclusive para o processo do trabalho. Porque o TST considera cabível, no processo do trabalho, esse julgamento antecipado parcial do mérito. Embora a nomenclatura enorme, leia-se. Nesta fase, há pedidos que são analisados, são julgados mesmo no mérito, há outros que não serão ali analisados. E no CPC está dito com todas as letras que no caso do julgamento ser total, exame de todos os pedidos, este ato decisório é sentença. Por quê? Porque a definição de sentença no CPC vigente é diferente da definição de sentença do CPC de 73. A definição hoje de sentença, artigo 203, parágrafo 1º, é o ato que importa fim à fase do procedimento comum.
Sobrou algum pedido para analisar em razão deste ato decisório? Não. É sentença esse ato decisório. Tenho 2 pedidos. Um foi analisado ali. Quanto ao outro, o processo continuará. Esse ato decisório não é sentença, porque não pôs fim à fase do procedimento comum. E em razão dessa opção do legislador, a definição do que é sentença, de sentença lá cabe apelação, de decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Mas não há a negar que isso ali é uma sentença em capítulo. Esse capítulo, esse pedido, foi julgado. Aliás, a versão da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, reconhecia esse ato também como sentença. E logo, o recurso seria também apelação. E seria uma apelação por instrumento, já que o processo continuaria rumo ao exame dos pedidos pendentes e, quando julgados estes, sairia outra sentença. Mas a doutrina há muito tempo já discutia, ainda na vigência do CPC de 73, quando ocorria aqui, nessa fase, mas e se um pedido é considerado inepto ali e é extinto sem exame de mérito e prossegue em relação aos outros? Que ato decisório que era isso ali? Era sentença ou era decisão interlocutória? Porque o pedido não estava mais pendente de exame. E à época, se entendia que isso ali era uma decisão interlocutória, que era recorrível via agravo, e já doutrinadores e julgadores já discutiam, mas não pode ser considerado decisão interlocutória, porque se há o pedido, existe a resposta estatal ao pedido, quer examine, quer não examine o mérito. Como é que isso é uma decisão interlocutória? Até porque a definição de decisão interlocutória do CPC de 73, artigo 162, parágrafo 2º, decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz decide questão incidente no curso do processo. Só que não era uma questão incidente. Ali era o exame do próprio pedido. A despeito de toda discussão doutrinária e jurisprudencial, a opção do legislador no CPC atual foi esta. Se o ato decisório acabou com o exame de todos os pedidos, é sentença. Do contrário, é decisão interlocutória. E no CPC atual, não cabe recurso de decisões interlocutórias. Copiaram o nosso processo do trabalho. Enquanto o nosso processo do trabalho ainda tem previsão expressa, artigo 795, no sentido que a parte tem que se manifestar de forma contrária no primeiro momento em que competir falar nos autos ou no processo, tem que se manifestar, e aí aquilo que a doutrina diz, tem que lançar o protesto antipreclusivo, manifestar a insurgência, do contrário, preclui. No processo civil não precisa lançar protesto nenhum. O juiz indeferiu uma produção de prova, está indeferida, pronto. Mas quando que a parte no processo civil vai se insurgir? Quando da apelação, das razões de apelação ou das contrarrazões. Isso está no artigo 1009, parágrafo 1º. Ou seja, no processo civil hoje, nada preclui em termos de decisão interlocutória. Só na sentença final é que a parte se insurgiria em razões ou contrarrazões. Mas aí a doutrina já começa a discutir. E se a minha insurgência, essa prova que foi indeferida, essa decisão guarda relação com o pedido julgado aqui, e não com o outro que prossegue. Aparentemente é aqui que tem que fazer. Quando do agravo de instrumento, você tem que manifestar em agravo ou contra a minuta de agravo a tua insurgência. Esses questionamentos, todos lá do processo civil, só um acréscimo para fechar esse assunto. Não existe mais no processo civil vigente agravo retido e as decisões interlocutórias de regra são irrecorríveis. Todavia, no artigo 1015 do CPC 73, existe um rol de situações que o legislador disse: não obstante se trate de decisão interlocutória, são agraváveis de instrumento, e aí vem um rol de situações. Concessão de tutela de urgência é agravável de instrumento. Julgamento antecipado parcial do mérito é agravável de instrumento.
E vem mais uma outra lista ali, que no total são umas 15 situações. Tem umas 15 situações que permitem recurso. No processo do trabalho, como é que fica esse julgamento antecipado parcial do mérito? O TST diz que tem cabimento isso para nós, que o recurso para nós é ordinário. O TST reconhece que isso é uma sentença em capítulo. E se o recurso é ordinário, o ato decisório é sentença. Sentença como nós conhecemos no processo de trabalho, que fixa valor provisório da condenação, que fixa custas, e que precisam ser recolhidas quando do dito recurso. E quando vier a sentença do pedido que será julgado adiante, cabe um outro depósito recursal? Isso o TST não falou nada. Isso não tem previsão em lugar nenhum, até porque no processo civil o recurso é agravo de um instrumento e não tem depósito recursal. Lá só tem preparo. Eu entendo que no processo de trabalho, tantas sentenças parciais quantas forem, um recurso para cada, um depósito para cada, conforme o valor provisório que for definido a isto. E nós temos um outro problema seríssimo em relação a esse julgamento antecipado parcial do mérito. Tanto que a semana passada, ou retrasada, a administração do nosso tribunal encaminhou ofício ao CSJT, dizendo, olha, o TST disse que isso tem cabimento no processo de trabalho, mas o sistema, o PJE, não tem essa previsão. E havendo um RO, eu protocolo como? E onde? Até porque, julgado o processo no PJE, ele está solucionado, ou transita em julgado, ou tem RO. Tem RO, remete o processo ao tribunal. Não tendo RO, transita em julgado, vai para cálculo. Não existe no sistema essa bifurcação. Protocolo, isso, vista a parte contrária, subam e continua o processo. Não tem essa previsão. E aí me perguntaram certa vez em uma palestra, mas como é que resolve isso, já que o senhor também defende que tem cabimento como o TST? O senhor aplicaria por analogia o que prevê o artigo 113 do CPC. Havendo litisconsórcio, e o juiz entendendo que o caso é de fracionamento desse litisconsórcio, protocola via PET, que o sistema permite, via PET protocola um novo processo. E nesse novo processo julga só o pedido antecipado parcial do mérito. Se houver recurso, vai processar nele, dificuldade nenhuma. Se não houver recurso, a execução é nesse processo, é um novo número e está resolvido também. Eu faria assim, enquanto o sistema não for regularizado. E a última hipótese, se não for julgamento total nem parcial, o processo é saneado. Lá tem 3 formas de saneamento do processo. São produzidas as provas, audiência, sentença, recurso. Esse é o rito do procedimento comum de lá. Artigo 4º do CPC. Princípio da primazia da integral decisão de mérito, onde o dispositivo alude também que o processo tem que ter prazo razoável e que a parte também tem direito à atividade satisfativa, ou seja, a efetividade da execução. O que se quer no modelo processual civil atual é o exame do mérito. E fora esse comando genérico, existem inúmeros outros espalhados pelo Código, com certeza muito mais de 10. Sempre que existir alguma irregularidade processual, seja qual for, ainda que o juiz imagine, suponha, tenha certeza, esse vício é insanável, não importa. Ele tem que dizer qual é o vício, intimar a parte, permitir que ela sane o vício, porque o que se quer é o exame do mérito, quer na fase cognitiva, quer inclusive na fase recursal. Exceto quando tem norma própria específica dizendo que não aplica o princípio. Aí vale a normatização própria. E esse princípio aplica ao processo de trabalho? Não aplica? Olhando a instrução normativa 39, tanto entender o que aplica como não aplica, dependendo da situação específica. Depósito recursal, por exemplo. Tem previsão na CLT. Protocolou o recurso, traga o depósito recursal com o recurso.
Ocorre que a CLT também diz que com o recurso tem que trazer o recolhimento das custas. Mas quanto a isso, o TST entendeu que se as custas, o recolhimento for insuficiente, aplica o 1007 do CPC, que permite intimação da parte para em 5 dias regularizar, pena de deserção só após isso. A meu sentir, ficou incongruente. As duas situações têm norma expressa. Ou vale para as duas ou não vale para nenhuma. Processo de trabalho. Nosso rito é bastante simples. Seja o rito sumário, ordinário ou sumaríssimo, petição inicial. A parte é citada, de regra o processo sequer passa pelo juiz, a menos que haja alguma situação de exame, como caso de tutela de urgência. A audiência pelo CPC, pela CLT, é una, em todos os casos. Normalmente não se faz una, até pelo volume de serviço, para permitir que muitas audiências sejam realizadas por dia. Se não houver conciliação, na CLT nós podemos continuar a usar o termo resposta, porque o artigo 799 da CLT alude às exceções. Então, nós temos contestação, temos exceções, então temos no mínimo 2 espécies de resposta. Então, na CLT dá para continuar a usar o termo resposta. Apresentada a defesa, o juiz concede prazo à parte para falar sobre os documentos, designa a audiência de instrução. Se precisar de perícia, faz depois de colhida a prova oral ou faz antes de colhida a prova oral, cada juiz tem o seu posicionamento. E aqui o nosso tema de hoje também. Apresentada a contestação, o autor postula as verbas da rescisão de uma dispensa imotivada e postula horas extras. Contestação, não paguei as verbas rescisórias porque não tinha condições financeiras. Jornada de trabalho, impugno, não é a indicada na inicial, e sim fazia o horário tal. E horas extras ainda estão pagas. Temos 2 pedidos, um incontroverso, envolvendo as rescisórias, o outro controvertido. Julgamento antecipado parcial? Sem dúvida. Pela instrução normativa, sim. Pelo CPC, sim. E quem entende aplicável, que assim proceda. Há colegas no primeiro grau que entendem totalmente incompatível com o processo de trabalho e não aplicariam. Aqueles que entendem compatível terão que resolver o problema, a grosso modo, da maneira que eu sugeri. Protocolando via PET, logo depois de apresentada a contestação, cadastra um novo processo via PET, cópia integral dele, conclusos para julgamento. Ou julga primeiro, se não houver recurso, executa nos próprios autos. Até porque, como no PJE todo mundo pode olhar o processo ao mesmo tempo, o processo pode estar com o perito para fazer cálculo, pode estar com a parte para falar sobre os documentos da defesa, mas vai chegar um momento que vai complicar, porque nós vamos ter um misto de execução e um misto de fase de conhecimento. Ou se protocola como carta de sentença, se é que o PJE tem isso. Sentença. Sabemos que os requisitos são relatório, fundamentação, conclusão. Quando o legislador dispensa relatório, e há casos em que ele o faz, não há necessidade. Motivação e conclusão. A fundamentação da sentença tem que dividir obrigatoriamente as questões de cunho processual e as questões de mérito. E isto vale não só para a sentença, vale também para quem elabora acórdãos. Preliminares, analisadas, rejeitadas, é resolvido. Acolhidas, tem a sua consequência própria. O mérito, ele tem 3 divisões, ou 3 escadinhas, como queiram, e de regra, a sequência para o exame de assuntos de fundo é esta aqui. Primeiro eu tenho que analisar prejudicial de mérito. Leia-se decadência, prescrição. Prescrição total, prescrição parcial. Até porque, se eu reconhecer uma prescrição total, o que sobrou para analisar como tema de mérito? Nada. O processo está resolvido com exame de mérito
por força de prescrição total. Fora situações de decadência de prescrição, o segundo estágio do mérito são as questões prejudiciais. Posso ter situações em um processo que eu não tenha nenhuma questão prejudicial. No processo do trabalho, em que nós temos sempre muitos pedidos, nós podemos ter a cada pedido uma questão prejudicial a ser analisada. Horas extras, se a tese de defesa que o cargo é de confiança, eu primeiro preciso saber se o cargo é de confiança ou não. Definido isso, depois eu passo para o exame do pedido de horas extras. E se eu concluir que o cargo é de confiança, improcedente o pedido de horas extras. Se a minha conclusão for inverso, que não é de confiança, agora eu tenho que analisar qual é a discussão que houve restante sobre horas extras, a produção da prova e concluir pelo acolhimento ou pela rejeição. Uma situação que nós vamos ter que enfrentar no modelo processual atual é o reconhecimento de vínculo empregatício. Primeiro grau de jurisdição não reconhece vínculo empregatício. Recurso ordinário, a Corte reconhece que há vínculo empregatício. Essa situação de se há vínculo ou não há vínculo, que foi a controvérsia instaurada no processo, isso é uma questão prejudicial. Por força do exame no primeiro grau de que não há vínculo, foram rejeitados os pedidos de declaração do vínculo e de todos os pedidos que estão atrelados ao dito vínculo. Mas no momento em que o tribunal provê o recurso e reconhece o vínculo, e no primeiro grau houve a produção integral das provas requeridas pelas partes, inclusive prova oral, inclusive pericial, se tiver um pedido também de insalubridade, o processo está caindo de maduro para ser julgado. Ou não. Ou não. No modelo do CPC de 73, nenhum de nós teria dúvida em dizer: não dá para suprimir um grau de jurisdição. A Corte não pode examinar a matéria fática que não foi examinada lá embaixo, quanto ao exame dos pedidos propriamente ditos, que decorrem do vínculo, e isso era pacífico e se devolvia o processo à origem para o exame. Claro que eu vou perguntar. Continuou igual no modelo do CPC atual ou mudou completamente? Mudou. Mudou e mudou mesmo. Porque em termos de causa madura, nós não temos um dispositivo só no CPC a regulá-lo. Porque muitos olham o artigo 1013 do CPC, a causa madura está totalmente ali. Porque este substitui o 515, parágrafo 3º do CPC de 73. O CPC de 73, artigo 515, parágrafo 3º, que é esse parágrafo 3º, ele não existia quando do advento da Lei Processual Civil em 1973. Esse ali advém da Lei 10.352 de 2001, uma daquelas várias mini-reformas que existiram no CPC de 73, e que instituiu a teoria da causa madura de uma maneira restritiva. Porque lá, no caso de sentença terminativa, que é aquela em que o juiz não examina o mérito, havendo apelação e o tribunal afastando a preliminar acolhida, que levou à sentença extintiva, se a matéria for exclusivamente de direito, é essa a redação lá, 515, parágrafo 3º, o tribunal enfrenta o mérito, se a matéria for exclusivamente de direito. Ocorre que, a despeito dessa redação restritiva, já se discutia muito, ainda na vigência do CPC de 73, mas mesmo que não seja só de direito, mas a matéria, de fato, já foi debatida e a prova já está produzida. Por que não dá para ir além? Em razão dos princípios processuais da Constituição de 88,
de razoável duração do processo, de celeridade. Esses princípios por si só não permitiriam o julgador ir além? E aí a doutrina e a jurisprudência se degladiava, cada um invocando a argumentação jurídica que lhe era própria e os dois lados com argumentos consistentes, dúvida nenhuma, até porque os outros diziam, mas e o duplo grau de jurisdição? O meu direito de parte a uma revisão da matéria fática por um outro órgão julgador. É o problema da nossa base. Nós fomos instruídos em termos de direito processual, nós aprendemos dessa maneira. A parte tem direito a uma revisão sobre os fatos. No nosso país é assim. Em vários outros do mundo não é assim. Em muitos países, a parte tem direito a uma revisão da matéria de direito. E ainda assim com penalidades, caso ela resolva discutir a matéria de direito. Há situações que em matéria fática, em hipótese alguma, se leva a uma revisão. O primeiro juiz que julgou, o que ele definiu em termos de matéria fática é aquilo e acabou. Mas a nossa formação não é essa. E é por isso que, em razão da reforma que veio, há uma tendência a resistir em não se adotar, nos casos de questão prejudicial, acolhida no primeiro grau e reformada no segundo, do tribunal ir adiante. Não pode ser assim. Tem que devolver. O juiz que julgou, que disse que não tinha vínculo, o tribunal que tem vínculo, é ele que tem que analisar cada pedido de per si. Agora, analisa se tem direito à hora extra, aviso prévio, qual a forma de rescisão, se tem direito à insalubridade e por aí afora. O que diz o artigo 1013, parágrafo 3º? Eu até coloquei aqui, ó. Casos, situações de causa madura. Processos em condições. O parágrafo 3º do 1013 diz isso. Se o processo estiver em condições de julgamento, o tribunal deve, desde logo, decidir o mérito. E quando se fala em decidir o mérito, não é decidir a prejudicial, a questão prejudicial, o mérito em si. A meu sentir, leia-se mérito no sentido amplo. Porque o que se quer é prazo razoável na duração do processo, economicidade, celeridade, rumo à atividade satisfativa. E é isso. E o meu direito a uma revisão sobre os fatos. E onde é que está previsto esse direito à revisão dos fatos? Está previsto no duplo grau de jurisdição. Aqueles que argumentam que estaria previsto aí, nós já sabemos. Já foi debatido e já foi reconhecido que o duplo grau de jurisdição ele não é tão... ainda que previsto na Constituição, ele não é um princípio absoluto. É possível existir exceções na legislação a essa recorribilidade. Nós mesmos temos no rito sumário, só cabe recurso nas causas de rito sumário se a questão versar matéria exclusivamente constitucional. Nós temos outras situações na legislação que nem recurso cabe, como na Justiça Federal. Causas até determinado valor, até cabe recurso, mas para o próprio órgão prolator, que é o tal do recurso de embargos infringentes. O legislador fez algumas opções em termos de recorribilidade. O julgamento de causa madura é uma dessas opções. Presentes os requisitos, não há como interpretar, a meu sentir, de forma diferente. Até porque, estando o processo em condições de julgamento pelo tribunal, deve o tribunal decidir o mérito. E aí vem as 4 situações, incisos 1 a 4 do parágrafo 3º do 1013. Primeiro, quando reforma a sentença terminativa. Isso era o que constava no CPC de 73, no artigo 515, parágrafo 3º. Só que lá com o acréscimo, e versando matéria exclusivamente de direito. Segunda hipótese, decretar nulidade do processo, nulidade da sentença, não congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Típica sentença extra petita. Extra petita no sentido de fugiu da causa de pedir, fugiu do pedido ou fugiu dos dois. Aliás, a lide analisada é outra, não aquela posta.
Até porque causa de pedido e pedido são 2 dos 3 elementos da ação. Partes, causa de pedido e pedido, que servem para identificar uma ação, e o juiz tem que julgar pela ação que a parte identificou. Ele tem que se ater aos limites da dita causa. Se o tribunal constatar omissão no exame de pedido, hipótese em que pode julgá-lo. Há quem entenda que esse pode teria atribuído faculdade ao tribunal de, havendo um pedido formulado na inicial, que não foi analisado na sentença, nenhuma das partes embarga de declaração para que o pedido seja analisado, mas a parte autora recorre e requer ao tribunal que analise o pedido. A menção no dispositivo, depois da vírgula, hipótese em que pode julgá-lo, a meu sentir, podia tirar tudo que está depois da vírgula. Porque o caput do parágrafo 3º diz: se o processo está em condições de julgamento, o mérito será julgado quando o juiz constatar que houve exame do pedido. A única coisa que precisa é que a parte recorra, porque é só o capítulo que foi objeto de recurso é que se devolve ao tribunal. Então a parte tem que recorrer. Se a parte não recorre, não fez objeto, não é objeto do recurso, o tribunal nem se manifesta sobre isso. Agora, se a parte recorre e diz: fiz o pedido, não foi analisado, requeiro o exame. O acréscimo que o legislador fez de forma não apropriada, a meu juízo, quis ele dizer que, como o pedido não foi analisado, pode ocorrer de não ser possível o exame do mérito desse pedido. Imagine a hipótese de um pedido em que a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para análise daquele pedido. Dá para julgar o mérito disso? Não. Nessa hipótese, em razão de um vício de cunho processual, como a parte sucumbente autora recorreu, estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e como eu alertei antes, inclusive nos acórdons, nós temos que observar essa sequência. Conheci o recurso, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Primeira coisa, eu tenho que olhar os vícios de cunho processual envolvendo o capítulo recorrido, o pedido recorrido. E no exemplo que eu dei, quanto a esse pedido, de fato, primeiro grau não analisou. Analiso. Ocorre que incompetência absoluta. Em razão disso, dou o processo por resolvido sem exame do mérito, em razão de incompetência absoluta. Esse acréscimo que o legislador fez é imprestável. Se arrumasse um ponto e vírgula onde está a vírgula, ficaria muito melhor. Não quer o legislador dizer que o pode é faculdade do juiz quando tem um pedido não analisado em primeiro grau e a parte recorre, que é facultado ao órgão recursal analisar ou não, a seu critério. Não é nada disso, quer me parecer. Agora, quem interpretar dessa forma, faria o quê? Baixaria os autos ao primeiro grau para o juiz julgar? Se for isso, é o único caso de todas as hipóteses de causa madura que permite essa situação. Por isso que me parece que não é a solução adequada. Ah, não, mas aí a corte vai fazer o trabalho do juiz de primeiro grau. Isso é outra situação. Como é outra situação, as outras hipóteses em que o tribunal, mesmo reconhecendo que a sentença tem vício, que pode inclusive decretar nulidade naquelas situações específicas, e se esse juiz constantemente profere decisões nesse sentido, isso é outra situação. O fato é que a parte não tem nada a ver com isso. E a previsão legal é de um processo célere, rápido, duração razoável, e todos os vícios elencados pelo legislador têm julgamento pelo órgão recorrido.
a última hipótese do 1013, parágrafo 3º, inciso 4, quando decretar nulidade de sentença por falta de fundamentação. É nulo por falta de fundamentação, segue aqui a decisão com a fundamentação. O artigo 1938, parágrafo 1º a 4º, ele tem a previsão do tribunal determinar, o tribunal ou o relator, determinar a conversão do julgamento em diligência para sanar vício. A parte juntou um documento, o outro lado não foi intimado para falar daquele documento. Se o vício pode ser sanado no próprio tribunal, basta despacho do relator. Intime-se a parte recorrida para falar do documento da parte recorrente. Pronto. Ou determinar produção de prova. O autor pede insalubridade, pede horas extras. Houve audiência, foi colhida a prova oral e não se fez a perícia envolvendo a insalubridade. E o juiz julga improcedentes os dois pedidos e a parte autora recorre e insiste no deferimento dos dois pedidos. Faz o quê? Fraciona esse processo para um julgamento antecipado parcial do mérito das horas extras e abre um outro para julgar, baixa a origem para julgar e aguarda para depois julgar junto. A opção do legislador, lá no 938, foi de prova não produzida, devolve ao primeiro grau, não se faz mais como se fazia no CPC de 73, tinha a prova a produzir, não produziu, está anulado o processo a partir do momento em que a prova deveria ser produzida, devolve, produz a prova, primeiro grau, continua dali, julga de novo, recurso, volta. Isso acabou. No modelo atual, isso acabou. Faltou produzir determinada prova, ou o juiz indeferiu uma pergunta, ou indeferiu a ouvida de uma testemunha. A parte recorre e insiste, o tribunal entende que é o caso de produzir a prova. Baixa os autos à origem, determina a produção da prova, volta e está apto para o julgamento. Se isso é bom, isso é ruim, quer me parecer, não nos cabe discutir. Foi a vontade do legislador, é essa a previsão legal. Terceira hipótese de causa madura, artigo 932 do CPC, incisos 2, 3, 4 e 5. Casos em que o julgador julga singularmente, julga monocraticamente. Ali tem as situações tanto de não conhecimento de recurso, como de, quando desrespeitados os precedentes obrigatórios, o relator verifica, é o caso, ele julga monocraticamente. Uma situação que o TST, quer me parecer, tem que dar uma olhada rápida, porque isso vai causar problemas e já deve estar causando, a súmula 422, que é aquela a respeito do conhecimento do recurso. O TST disse que, em relação a recurso para o TST, a parte tem que atacar os fundamentos da decisão. Em relação ao recurso ordinário, né, sentença de vara para TRT, eles deram uma interpretação um pouco diferente, dizendo que, deixa eu ler até para súmula 422, item 3, não se aplica a exigência do inciso 1º, que vale para o TST, ou seja, impugnar os fundamentos da decisão recorrida, não se aplica ao recurso ordinário de competência de TRT, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos. Isso aqui não se sustenta mais segundo a ordem processual vigente. E isso decorre de interpretação do CPC. Vamos olhar o que diz o CPC? Artigo 932, porque isso vale não só para o relator, mas vale para o órgão colegiado também. Olha o que diz o 932. Incumbe ao relator, inciso 3º, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sentença de primeiro grau. Pedido de horas extras. Tem dois fundamentos. A prova oral evidenciou
tal situação. Além disso, a empresa tinha que ter cartão ponto e não tem. São dois fundamentos distintos, apartados, um nada atrelado ao outro, mas a parte recorre e ataca um dos fundamentos. Nada fala sobre o outro fundamento. O recurso dela não está totalmente dissociado da matéria. Ao contrário, está em total sintonia com a matéria. Horas extras. Mas, se tem dois argumentos, tem que atacar os dois argumentos. O argumento não atacado, por si só, se mantém. E um dos pressupostos de admissibilidade de recurso é a motivação. É a dialeticidade. E isso tem que atacar, como está na lei, os fundamentos da decisão recorrida. O exemplo que eu dei, olhem o absurdo, quer me parecer. Vou dizer que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Tem dialeticidade, está motivado. Agora vou à fundamentação da sentença recorrida e vou aos fundamentos do recorrente. A sentença tem dois fundamentos. O recurso tem um fundamento. O órgão julgador, recursal, vai dialogar só com o juiz em relação àquele fundamento que a parte não recorreu? O TST começou a revisar as suas súmulas. Algumas já tiveram nova redação para adequação ao processo civil, mas esta me parece que é uma que não se cogitou ainda de revisar. E precisa revisar, porque ele está nos levando a esse caos. Basta ver o exemplo que eu dei. Eu tenho que dizer que o recurso está devidamente fundamentado quando não está. E daí, no mérito, eu vou dizer, quanto ao fundamento tal, sequer foi atacado pela parte. Nego o provimento. A fundamentação tem que ser totalmente atacada para fins de conhecimento do recurso. Tanto que o 932, inciso 3, diz não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o parágrafo único deste 932, e aqui temos que tomar muito cuidado, determina que nestas três situações do inciso 3º, e a última delas é essa que eu mencionei, atacar toda a fundamentação, que a parte tem que ser ouvida com prazo de 5 dias para sanar o vício ou complementada a documentação exigível. Cuidado, esse parágrafo único vale para o inciso 3 do 932, nas duas primeiras hipóteses, recurso inadmissível ou prejudicado. Mas não que o relator teria que dizer, recorrente, a sentença tem dois fundamentos, você trouxe um fundamento só, e o outro, você não falou nada? Quando muito se poderia exigir do relator que dissesse, constato que a sentença tem dois fundamentos e identifico só um. Recorrente, fale sobre o outro fundamento. Fale no sentido, aponte onde está no teu recurso. Ele não vai ter como apontar. Ah, então agora eu tenho 5 dias para corrigir. Não. Vício formal você corrige. O STF acabou de analisar essa matéria. Dizendo, inclusive o ministro Marco Aurélio suscitou e queria levar ao pleno o reconhecimento da inconstitucionalidade desta parte, que em tese, numa interpretação literal, daria 5 dias ao recorrente para ele complementar a argumentação daquilo que ele não teria atacado no recurso. Aí os outros ministros convenceram o Marco Aurélio, não. O artigo ali ele trata do vício formal. Até porque se assim não fosse, o juiz estaria advogando em favor de uma parte em detrimento da outra para corrigir o vício do recurso. E última situação para abrirmos as perguntas, o tal do IRDR. Que esse eu tenho as minhas dúvidas, como é que se fará na Justiça do Trabalho, porque, a meu sentir, esse instituto do CPC, o incidente de resolução de demandas repetitivas, não tem cabimento no processo de trabalho, porque ele serve para uniformizar entendimentos divergentes. Nós já temos o nosso instrumento próprio para isso, que é o IUG da CLT. Artigo 896, parágrafo 3º.
que é um iuge obrigatório. Já era obrigatório desde 98, mas muitos tribunais não atentaram a essa obrigatoriedade. E agora, com um novo formato, inclusive por redação da Lei 13.105/14, que é uma lei gestada no TST, encaminhada ao Congresso Nacional, que, havendo divergência sobre determinada matéria recursal, qualquer das partes, qualquer membro do órgão julgador deve instaurar o iuge, incidente de uniformização de jurisprudência. Instaurado, leva-se ao órgão competente no TRT para o julgamento, que pode ser o pleno, que pode ser câmaras reunidas, conforme o regimento interno, e o que for julgado passa a vincular, sendo expedido súmula ou TJP, tese jurídica prevalecente, se a decisão for por maioria absoluta ou por maioria simples dos integrantes do membro do tribunal. Esse é o modelo da uniformização de jurisprudência do processo de trabalho por força expressa da CLT. E mais, o 896, parágrafo 3º da CLT diz: no que couber, olhe o processo comum, e à época vigente o CPC de 73, olhe o processo comum nos artigos 476 e 479, que era o iuge facultativo, que lá no CPC agora é o IRDR, que é obrigatório. Então, eu não sei como conciliar iuge e IRDR juntos no processo de trabalho. Eu não sei. Eu sei que o tribunal, há cerca de um mês, revogou os dispositivos do regimento interno que tratava do incidente de uniformização de jurisprudência. Dei uma olhada, não achei ainda nova regulamentação, ou se houve regulamentação quanto à tramitação do IRDR. Mas, de qualquer forma, se existem os dois, e o TST disse que existem os dois, tanto na instrução normativa 39, como na 38 ou na 40, eu acho que é na 40. No dos últimos considerandos, ele diz: continua existindo no processo de trabalho o iuge do 896, parágrafo 3º. Tá. Se tem os dois, cada um tem que ter uma regulamentação, um regramento específico. E, para finalizar, e abro para as perguntas, a instrução normativa do TST, quando trata do IRDR, no artigo 8º, parágrafo 1º, faço a leitura para facilitar o entendimento. Parágrafo 1º. O caput diz: aplicam-se ao processo do trabalho as normas dos artigos 976 a 986 do CPC, que regem o IRDR. Ou seja, todos os artigos do IRDR têm aplicação no processo de trabalho. Parágrafo 1º. Admitido o incidente, o relator suspende o julgamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na região, no tocante ao tema objeto do IRDR. Olha o detalhe agora. Sem prejuízo da instrução integral das causas, instrui, e do julgamento de eventuais pedidos distintos e cumulativos igualmente deduzidos em tais processos, inclusive, se for o caso, do julgamento antecipado parcial do mérito. Isso quer dizer o quê? Tenho 3 pedidos no recurso, instaurado IRDR quanto a um pedido. Fracionamento do processo. Os outros 2 são julgados. O incidente instaurado que ganha outro número e aquilo não tem mais nada a ver com os outros que já podem ser julgados. E quando que ele vai ser julgado? Nesse processo afetado? Quando for julgado o dito incidente. Quem julga o dito incidente quanto a esse pedido, se é o próprio órgão, se volta para o órgão julgador, é outra situação. Esse tema, causa madura, julgamento antecipado parcial do mérito, fracionamento dos julgamentos de determinados pedidos e como resolver tudo isso no PJE são os nossos desafios e que não estão batendo a nossa porta. Já passaram a porta, já estão dentro do nosso processo do trabalho. Eu abro para perguntas. Era para ter falado 1 hora, falei 1h30, mas temos meia hora ainda para sabatina e fiquem tranquilos. Se eu não souber a resposta, eu peço ajuda aos universitários. Boa tarde.
Eu sou Carlos, gabinete vago, desembargador. A doutora Sônia está convocada na vaga da doutora Agda. Só em relação a essa questão do incidente de demandas repetitivas, eu vejo aqui no nosso tribunal, no âmbito dos tribunais regionais, como isso possa existir quando, por exemplo, não há divergência entre as câmaras em relação a uma determinada matéria, mas os juízes de primeiro grau estão decidindo de uma forma diferente do posicionamento do tribunal. Como, segundo a ótica, né, do TST, ou do próprio legislador, que quer acabar com essas divergências, poderia, aí sim, o tribunal instaurar um incidente de demanda repetitiva que passaria a vincular, de alguma forma, os juízes de primeiro grau. E isso está acontecendo também no âmbito do TST, por exemplo, com os honorários advocatícios, que o Tribunal da 4ª Região tem uma súmula contrária à súmula do TST. Né? E como é que vai barrar a subida de recurso de revista? Aí eles instauraram uma IRDR para resolver isso. Quer dizer, claro que se tiver divergência entre as câmaras, aí hoje é o caminho normal. Agora, se não tiver divergência entre as câmaras para barrar posicionamentos contrários do primeiro grau, só via IRDR. Do meu ponto de vista, seria uma forma de utilizar os dois institutos no âmbito regional e como que o TST está usando o IRDR para quando os tribunais já pacificaram o seu entendimento, mas ainda assim está contrário ao entendimento do uniforme do TST. Obrigado pela intervenção, Carlos. Até essa situação de existir uma súmula no TRT da 4ª Região, tratando de honorários de assistência para concedê-los em qualquer caso, inclusive quando ausente credencial sindical, como você bem coloca, o TST instaurou um recurso repetitivo e vai reexaminar a matéria. Se esse reexame é só para dizer não mudamos nada das súmulas 219 e 329 ou não, isso é o que nós estamos a aguardar. Agora, eu não disse que não cabe o IRDR no processo de trabalho. Eu disse que nós temos um instrumento próprio, que é o IUJ, e o artigo do IUJ, que é o 896, parágrafo 3º, disse: no que couber, ou seja, nas omissões do IUJ, se aplica tudo que está no CPC sobre o antigo IUJ, que lá era facultativo, 476 e 479, que agora são esses artigos ali que eu indiquei, do IRDR. É possível compatibilizar o IRDR com o nosso IUJ em tudo que o IUJ for omisso, em tudo que o IRDR tiver ido além, traz para cá. Mas eu não traria o Instituto IRDR. Eu ficaria com o nosso, porque aqui nós estamos no diálogo das fontes. Nós não precisamos das duas fontes de forma concomitante. Porque do jeito que está hoje, há situações de instaurar IUJ com um procedimento próprio e há situações de instaurar também na Justiça do Trabalho o IRDR com um outro procedimento. Eu ficaria com um procedimento único, IRDR, e sempre que existisse divergência, quer a divergência seja só lá embaixo, só no primeiro grau, não é no tribunal, ainda assim eu instauraria. Por quê? Porque na literalidade do artigo você olha, não, mas se no tribunal não tem divergência, não há por que instaurar. Mas tem divergência lá embaixo. Até tem uma outra situação que eu estou a questionar e daí aproveito e peço ajuda aos universitários. Eu tenho uma situação na vara em que eu atuo de uma cooperativa em que eu efetuo penhora das cotas do cooperado. O cooperado não se insurge em relação a isso. Mas a cooperativa tem reiteradamente entrado com embargos de terceiro, tem legitimidade para isso, tem argumentos para se insurgir, perdeu todas na vara do trabalho de Indaial. Substituindo aqui no tribunal, enfrentei essa matéria julgada por outros colegas de outras varas do Estado, não vi uma decisão em sentido contrário, mas as cooperativas continuam a agravar de petição e continuarão a fazê-lo enquanto nós não tivermos ou uma súmula ou uma TJP, uma tese jurídica prevalecente.
É evidente que, nesse caso, quer me parecer, nós temos que interpretar que o que se quer é a segurança jurídica, nós temos que instaurar, seja um, seja outro, mas temos que emitir o pronunciamento definitivo para essa vinculação. Até porque, feito isso, dá para aplicar o artigo 332 do CPC. Julgamento liminar de improcedência do pedido. Agora, atentem a um detalhe. Esse julgamento liminar de improcedência do pedido, eu acho que eu tinha escrito em algum lugar, não? Aonde? Me ajude. Julgamento liminar de improcedência do pedido? Escrevi em algum lugar? Meu Deus, olha. Aqui. Exato. É que eu passei, não falei, por isso que eu perdi até onde ele estava. Notem que o artigo 332, ele tem exatamente essa nomenclatura. Haverá julgamento liminar de improcedência do pedido, e aí vem as situações. Eu entendo que esse liminar é liminar no sentido sem ouvir o réu, mas tem que primeiro ouvir o autor. Porque senão tem uma decisão surpresa para o autor. E o TST já disse que se aplica ao processo de trabalho também a vedação da decisão surpresa, tem que assegurar o contraditório quando a decisão é contra uma das partes, quando vai ser usado um fundamento sobre o qual ninguém debateu, aparentemente teria que, antes de julgar liminarmente improcedente o pedido, ouvir o autor. Autor, TST, o TRT, tem a súmula número tal, que trata desse assunto, você não fez nenhuma distinção, não demonstrou que teu caso é distinto, que você tem alguma tese que não foi apreciado quando da edição do ato, da TJP ou da súmula, fale antes de eu julgar. Mas é a previsão da lei agora. É o pré-questionamento do juízo. É o direito ao contraditório prévio da parte quando a decisão será contra ela. Aliás, nas minhas sentenças, quem tiver curiosidade, vai lá e leia o que eu digo no item 1 da fundamentação. Entendo que é totalmente inaplicável isso ao processo do trabalho, em razão dos princípios de simplicidade, celeridade e informalidade. Jus postulante, que no processo civil não tem mais, só tem se a parte tiver habilitação legal, ou seja, se a parte for advogado. E por que não tem jus postulante no processo civil? Porque ele ficou totalmente complexo. Coloca complexo nisso. Para entender a nova estrutura, notem que eu falei 1 hora e pouco, mal expliquei um outro detalhe. E é pouco, tem muito mais lá. O processo civil ficou extremamente complexo. Agora, dizer que se aplica para nós o contraditório prévio, fica a imaginar numa situação, né, doutora Sônia, de jus postulante dos dois lados, em que nem é requisito da petição inicial fundamento, basta narrar os fatos e fazer o pedido, artigo 840 da CLT, que eu tivesse que dialogar com as partes no jus postulantes. Olha, eu vou usar um fundamento, daí ele vai dizer, mas eu nem usei fundamento nenhum, se tivesse algum conhecimento jurídico. Então é totalmente incompatível com o processo de trabalho. Mas, se não adotarmos, a meu juízo, isso vai gerar nulidade. Porque a parte pode invocar isso, inclusive numa ação rescisória no futuro. Então eu digo que é totalmente incompatível esse princípio do contraditório prévio, de ter que primeiro tecer os argumentos para depois poder julgar, seja no julgamento liminar de improcedência do pedido, seja no julgamento da sentença. Mas eu digo, parte, autora, ré, se você entende que eu usei algum fundamento de fato, de direito, que foi surpresa, embargue de declaração, diga qual é, dou vista à parte contrária para assegurar o contraditório a ela e depois faça um juízo de retratação. Isso é perfeitamente possível, conforme a vasta fundamentação que eu coloco lá, 3 laudas e meia, fazendo menção a vários artigos do Código e dizendo o processo civil agora é regido pela cooperação. Todos têm que cooperar entre si para que o processo tenha um resultado útil. Logo, ao invés de eu ficar pensando quais são os fundamentos de fato ou de direito dos 30 pedidos que eu tive que analisar, que podem ter sido surpresa para a parte, ainda correr o risco de esquecer,
algum fundamento, e depois ela usa ainda o fundamento para dizer que a minha sentença é nula porque saí com fundamento surpresa, eu transfiro o ônus para ela. Eu não tenho como fazer isso. Aliás, se eu tiver que fazer isso, das N sentenças do mês, eu tenho que diminuir, no mínimo, a 1/5 parte disso para ficar fazendo esse trabalho de manicure. Então, nós temos que usar a interpretação da lei processual a nosso favor, sem prejudicar as partes e sem levar o processo à nulidade. Porque é o que vai ocorrer, a meu sentir. Em razão dessa parafernália toda que se trouxe ao processo de trabalho, tem N fundamentos para discutir nulidades no processo. N. Basta usar um fundamento surpresa em um ato decisório sobre o qual a parte não falou previamente. Desrespeitada a legislação, violou o contraditório, a decisão é surpresa, esse fundamento não pude falar antes. Por isso que nós temos que conhecer esse novo modelo e trabalhar dentro dele em prol do processo do trabalho e que ele não gere nulidade. Mas tem uma pergunta que eu fiz e não respondi, aquela do vínculo empregatício, né? E afinal, nós vamos ter que, em grau de recurso, avançar e julgar todos os pedidos do vínculo empregatício que foi aqui declarado? Eu não vejo outra solução dentro do diploma vigente. Exceto se a parte, ao recorrer, ela requereu que devolva a origem. Reconheça o vínculo e devolva a origem. Nesse sentido, inclusive, Fred Didier entende que é requisito para a causa estar madura e ser julgada que a parte requeira. Se a parte requerer apenas que o tribunal declare o vínculo e devolva, que reconheça a competência e devolva, não pode ir além do pedido. Fora isso, se a parte requereu, se o processo está em condições de julgamento, estão presentes todos os requisitos de lei. Obrigado. Nesse caso específico, como é que o senhor vai interpretar requer retornos à origem para o julgamento e sucessivamente e entra com o recurso razões de mérito dessa outra parte? Perfeito. Bom questionamento. Até porque nós temos que, além do sucessivamente, pode ser um pedido alternativo. Nos mesmos moldes que o autor, ao elaborar a petição inicial, pode fazer um pedido alternativo, quero isso ou aquilo. Ou quero como pedido principal isso, não concedido isso, sucessivamente quero aquilo. Nós vamos interpretar da mesma maneira que interpretaríamos a petição inicial. Se o autor disse, eu quero a condenação do réu a entregar isto ou aquilo, e o juiz condenou em um dos itens, está resolvido. 100%, pedido acolhido, não cabe nem recurso por falta de interesse recursal. Se ele fizer o pedido no sentido, quero que reconheça o vínculo, sucessivamente, que analise também os pedidos. Eu reconheci o vínculo, eu não posso analisar o pedido sucessivo. Se a parte colocou assim. Acolhido o pedido principal e a parte que escolhe se ela faz pedido principal e sucessivo ou faz pedidos alternativos. Então ela disse, eu quero como pedido principal no recurso que reconheça o vínculo. Foi reconhecido? Sucessivamente, não dá nem para olhar o que ela disse no pedido sucessivo. Agora, se ela fizer um pedido alternativo, quero que o tribunal reconheça o vínculo, aqui nem dá para fazer um ou, né? Reconheça o vínculo, ou enfrente, ou devolva. Só tem esses dois caminhos. Tá. Daí dá. Perfeito. Aqui dá um pedido principal com um pedido alternativo na sequência. E o CPC tem essa previsão, tá? Não. Isso. Pedido principal, reconheça. Reconheci. Agora eu tenho que avançar porque ela tem um pedido que decorre desse, mas aqui ela deu a alternativa. Ou julgue ou devolva. Aí o tribunal vai ter a opção. Julgo ou devolvo. Já que ela deu a opção, devolvo. Volta.
Aí não tem problema. Hamilton. Uma dúvida ali com relação ao julgamento antecipado parcial. Naquele exemplo que o senhor deu, o senhor mencionou de verbas rescisórias e horas extras, e daí a parte reconhece que não pagou as rescisórias, certo? O juiz entende por não fazer esse julgamento antecipado. De que instrumento a parte dispõe? Ela tem o direito de exigir, ela tem esse direito líquido certo? Caberia algum mandado de segurança? Ela tem algum instrumento no qual ela pode dispor para forçar o juiz ao julgamento? Excelente questionamento, Hamilton. O que vocês acham? É direito líquido e certo da parte ou é faculdade do juiz? Olhando o CPC, olhando a instrução normativa do TST, é direito da parte este julgamento, porque se o processo está em condições de, o único questionamento que nós temos que fazer no processo de trabalho é se o instituto cabe ou não para nós. Se cabe, apresenta os requisitos e julga. Assim entender que não cabe e está descartada a situação. Alguns colegas já me disseram que entendem totalmente incabível esse instituto do julgamento antecipado parcial de mérito no processo de trabalho. Por N razões. Independente de quais sejam, cada um terá o seu posicionamento a respeito do cabimento ou não. Eu não vejo como dizer que não é cabível, até porque é praxe no processo de trabalho nós termos pedidos cumulados, que é a tal da acumulação efetiva ou acumulação plena de pedidos, que era a hora extra, mais a insalubridade, mais as rescisórias, mais o seguro-desemprego, mais isso, mais aquilo, e um pedido em nada conflita com o outro. Eu quero tudo. O que impedia ela de entrar com uma ação pedindo só as verbas rescisórias, com uma outra pedindo só hora extra, com outra pedindo só insalubridade, com outra pedindo só o dano moral? O que impedia ela de fazer isso? Nada. Se ela tem a faculdade de postular tudo em um processo, isso não quer dizer que ela postulou tudo num só processo porque ela quer que tudo seja examinado na mesma sentença. Aí ela está sujeita às regras do processo. E as regras do processo hoje são aquilo que está apto para julgar, julga. Na verdade, já existia esse julgamento antecipado parcial do mérito, mas não com esse nome. Doutora Sônia, quantas vezes nós fazemos acordos parciais na primeira audiência? Isso é um julgamento antecipado parcial. É uma sentença homologatória, mas é um julgamento antecipado parcial. A nomenclatura que nos assusta é porque é nova. Mas fora isso, na verdade nós já conhecemos isso. E se determinado pedido, como no exemplo que eu dei só de rescisórias e horas extras, aqui está apto, a parte reconhece, não paga porque não tem condições, às vezes até tem, mas não quer pagar, por que não poderia julgar esse processo? Por que teria que ficar aguardando a próxima audiência, que pode estar numa pauta curta ou longa, dependendo a unidade judiciária, conforme a pauta? Por que não poderia julgar desde logo isso? A meu sentir, não é um poder faculdade, é um poder dever. Por quê? Se no processo civil, onde a regra não é mais de um pedido, tá? Normalmente lá a regra é um pedido. É a indenização do dano material por causa do acidente de trânsito. Às vezes pode vir mais alguma coisa. Podem vir, às vezes, 3, 4 horas. Eu já fui advogado, então, olha, no máximo 5 pedidos em um processo. No nosso, a praxe é a acumulação efetiva. Então, se para eles, onde a praxe não é acumulação efetiva, isso vai tornar o processo mais célere, mais rápido, mais eficaz. E aí eu usei um argumento e levei um monte de pedradas quando utilizei. E vai aumentar os acordos. Porque se vai sair a sentença já das rescisórias e só as rescisórias é acima do teto máximo do depósito recursal, é mais fácil fazer um acordo, envolver as horas extras, as rescisórias e parcela, do que ter 2 sentenças, 2 depósitos recursais. Mas o argumento não é jurídico. É só um argumento fático, prático, de lógica. Eu entendo que é perfeitamente cabível esse julgamento fracionado. E mais, não só no primeiro grau. Aqui também, quando existe esta situação de instaurar seja IRDR ou IUG, o que está apto tem que julgar.
Não dá para aguardar. Olhem o que está acontecendo e digam se não é isso mesmo. Quantos processos estão suspensos por força de cada IUG? Claro que vários. Mas vários por causa de uma matéria daquele processo. Uma matéria, inclusive, do processo afetado, onde haverá o julgamento. Por que todos os outros pedidos têm que ficar parados? Aquela situação de bancários lá do TST, se o sábado é dia de repouso, não é dia de repouso, aquilo representa 0,1% do processo, e todos os processos contra os bancários no país vão ficar parados quanto tempo? Acho que no mínimo 1 ano, em razão de todo o procedimento e de tantos amicus curiae que já tem naquele dito processo. Isso é totalmente incompatível com os princípios que regem o processo de trabalho. Celeridade, informalismo, razoável duração. Eu não consigo conceber essa situação. Agora, eu sei que tem um problema no PJE. Difícil, né? Exato. E aí os processos bancários estão suspensos em razão dessa situação. Não precisa falar. Mas os julgamentos das IUGs, eles são rápidos. Os julgamentos das IUGs são rápidos. 3 meses, imagino. Ainda do recurso repetitivo. Rápidos. Eu não sei se os julgamentos... esta situação de quanto tempo levará o julgamento, note que no IRDR, vou olhar o CPC para facilitar, o relator, afetado um processo, ele determina a suspensão de todos os outros processos que tenham a mesma matéria por 1 ano. E lá tem previsão de prorrogar, não se diz por quanto tempo. Mas, no caso do IRDR, julgado o processo, lá o recurso é recurso especial. O nosso é recurso de revista. Então levou 3 meses, para dizer que foi rápido, o julgamento aqui no 1º grau. Quanto tempo vai levar o julgamento no TST? E até lá todos os processos continuam suspensos. E se houver recurso do TST ao STF, ou do STJ ao STF, ele vai continuar suspenso em relação àquele tema. Por isso, eu defendo, afetada uma matéria em um processo, tem que fazer julgamento fracionado. Porque senão nós vamos ter um número exagerado de processos literalmente parados, aguardando o exame de um tema dos vários que nós temos em vários processos. E isso conflita, e isso ninguém tem como negar, com os nossos princípios de economia, celeridade e ainda mais em se tratando de crédito de natureza jurídica alimentar. Tem que resolver logo esse problema do PJE e como se faz isso. Enquanto não se resolver, eu dei sugestões, se cabem ou não cabem, vai ficar a critério de cada um. Agora, eu não fiz nenhum julgamento lá embaixo, onde atuo na vara do trabalho, julgamento antecipado, parcial. Não fiz de regra porque a minha pauta também é curta. Mas tinha casos até que dava de fazer, porque como eu determinei realização de perícia, a perícia não vai sair de forma tão rápida. Só que eu tenho esse problema de sistema. E se cada um for fazer a seu modo, PJE já é complicado. Cada um fazendo a seu jeito, vai ficar mais complicado ainda. Eu atuando em vara única até não teria nenhum problema. Agora eu fico imaginando onde existe foro. Onde existe foro, aquele processo desmembrado distribui por prevenção, por dependência ao mesmo juiz? Até porque se fracionou, é porque aquele pedido em nada afeta os outros. Ou vai para uma distribuição normal? Aparentemente normal, porque não há nada que vincule, né, a uma distribuição por dependência. Nem por dependência, nem por conexão, nem por prevenção, a menos que se invoque o antigo artigo 87 do CPC, que tem o correspondente no atual, cujo número não sei, que é o princípio da perpetuação da competência.
proposta a ação, está definida a competência do órgão fracionário, e se o processo é desmembrado, o que se desmembra volta para ele mesmo. Assim, invocar esse princípio vai voltar para o mesmo. E os outros? Os outros faz distribuição de outros processos para tornar de forma equitativa. Está resolvido o problema de novo. Ou não, dependendo das controvérsias que podem surgir. Ney? Sobre esse julgamento fracionado que o senhor defende, né? Eu estava falando com o Hamilton aqui. Nesse caso do vínculo de emprego, aqui um recurso, né? Que o tribunal já pode resolver aqui o vínculo de emprego, mas há um pedido de adicional de insalubridade, que precisa de prova pericial. E aí, como é que o senhor entende disso? Boa pergunta. E dentro exatamente dessa temática aqui, ó. Nós temos pedidos, neste caso concreto, em que, devido ao vínculo reconhecido pelo tribunal, temos que avançar no exame dos outros pedidos, mas há um pedido que precisa da produção de uma prova que não foi produzida. O que diz o artigo 938? Converte o julgamento em diligência, produz a prova que está faltando. Qual é a prova que está faltando? É a perícia? A perícia, e depois devolve. Ah, não, mas depois da perícia tem que ouvir testemunhas. Ouve as testemunhas e devolve. Essa é uma solução. A outra, em relação a isso, desmembra o processo. Só que nós temos que tomar muito cuidado com esse tal de desmembramento. Porque os pedidos principais, eles têm postulações de reflexos em outras verbas. E imagine que haja um pedido de horas extras e que reflita na insalubridade ou que a base de cálculo reflita aqui. Quando isso acontecer, dá problema. Naquele meu primeiro exemplo, só verbas rescisórias, a dispensa é imotivada, ninguém discute. Quanto a isso é só pagar. E em relação às horas extras, as horas extras terão os reflexos nas verbas de uma dispensa imotivada, porque isso é incontroverso no processo. Agora, quando eu tiver um pedido que afete em outros, tem que ter muito cuidado em relação a essa situação. O questionamento é se, como relator, se eu já me deparei com uma situação dessa. Se procurarem nas minhas decisões como relator, vocês vão até encontrar a menção à causa madura, só que nos casos que eu julguei, que deve ter umas 3 emendas, salvo engano, que foi logo depois da entrada da vigência do Código, lá em abril, maio desse ano, a causa estava totalmente madura. Então não houve problema, eu já avancei e julguei. Então não enfrentei nenhuma temática que pudesse gerar um fracionamento e qual o posicionamento a ser adotado. E, dúvida nenhuma, esta situação de causa madura, se cada pedido que estiver maduro permite o julgamento, eu tenho que olhar as eventuais repercussões que isto pode causar em outras postulações. Essa decisão para determinar a baixa do feito para a produção de prova pericial, isso é uma decisão monocrática do relator ou ele leva para a sessão? Uhum. O questionamento se a decisão é monocrática do relator ou ele leva para a sessão quanto à produção de provas. Artigo 938, parágrafo 3º, a decisão é singular. Parágrafo 4º, se o relator assim não fizer, quando chegar ao órgão colegiado, o órgão colegiado pode puxar a orelha dele, já devia ter feito. Estamos determinando o que se faça. Ok? A questão da causa madura, sim, a gente vive discutindo, tá? Na Câmara. E, pelo que eu entendi, no caso de prejudicial de mérito, seu posicionamento, uma prescrição que foi afastada num acidente de trabalho, tá? Neste caso, você avançaria para o exame do mérito? Por exemplo, se o acidente ocorreu, de quem é culpa, tá? A distribuição desse ônus de culpa, a fixação do valor do dano, pensionamento, tudo mais, você avançaria? Tá? Porque, assim, ó, eu estou seguindo na questão prejudicial, que eu entendo no tocante ao reconhecimento de vínculo. A gente chama de questão prejudicial, mas ela é mérito. Pensa bem. Então, é mérito, porque a partir do momento que o juiz colheu
né, todos os depoimentos que ele entendia necessários, mais o conjunto probatório todo, ele diz, não existe vínculo ao meu juízo, tá? E o tribunal disse, não, há vínculo. Essa é a questão central posta, tá? Que já foi examinada. Então, é reforma de fato, né? Reforma de entendimento, reforma do julgado. Agora, na questão da prejudicial de mérito de prescrição, nada foi analisado. Nada. Então, aí eu fico com a questão constitucional, porque isso a gente discute muito lá na Câmara, né? Aí há posicionamentos, não, mas a Constituição não assegura o duplo grau de jurisdição. Mas ela diz que a parte tem o direito ao acesso à justiça com os recursos inerentes. Então, veja, numa questão de assistente de trabalho, eu penso que o recurso inerente para o exame de fatos e provas é só o ordinário. Então, veja, se o tribunal se antecipa e julga, a pessoa, né, ou qualquer uma das partes ali, ela fica totalmente impedida de utilizar o recurso de revista, porque ele não serve para reexame de fatos e provas. E ali é basicamente reexame de fatos e provas. Então, eu tenho adotado esse posicionamento. Mas você que depois vai ficar já sabe, né, no meu lugar aqui, e principalmente e os assessores, né? No caso de assistente de trabalho, tá? Eu estou dizendo que a primeira instância tem que examinar. Aí, no caso de uma questão envolvendo vínculo, entendo que não. Aí, no caso, o tribunal pode prosseguir no julgamento. Obrigado, Sônia, pelas duas colocações. Primeira, em relação ao vínculo. A petição inicial do processo de trabalho é extremamente simples. A parte pode postular, por exemplo, a condenação do réu no pagamento de horas extras, mesmo não tendo carteira assinada e mesmo sem pedir reconhecimento de vínculo empregatício. Não há exigência que se declare vínculo para o deferimento de outras verbas que decorrem do contrato de trabalho. Ocorre que a parte autora pede horas extras e o réu diz, mas ele nunca foi meu empregado. Nesta situação, para que eu examine o pedido, o mérito em si, o pedido de horas extras, condeno ou absolvo, eu tenho que primeiro saber, ele era empregado ou não era empregado. Esse é um exemplo. Aqui, a hipótese de questão prejudicial, se era empregado ou não era. Mesmo que a parte autora postule, agora um segundo exemplo, postule reconhecimento de vínculo, anotação de carteira e mais as verbas XYZ que decorre do vínculo, se o réu nega a existência do vínculo empregatício, não há nenhuma dúvida que neste processo um dos pedidos em si é a declaração do vínculo. Mas isso não deixa de levar à existência, neste processo, de uma questão prejudicial. Ele era empregado ou não era empregado? Então, a meu sentir, continua existindo uma questão prejudicial, até porque, para analisar o pedido, declaro que há vínculo, declaro que não há vínculo, eu primeiro preciso saber se ele era empregado ou não. Eu reconhecendo que ele era empregado, claro, vou examinar, ao dirimir essa questão prejudicial, examinarei todas as provas produzidas no processo, para esse fim, para concluir se ele era empregado ou não era empregado. Reconheci que estão presentes os requisitos, agora vou ao exame dos pedidos. Declaro que era empregado, determino a anotação da carteira e as outras verbas, aí pode ter discussão de hora extra, que também se discute qual horário, se a dispensa foi desta ou daquela forma. Tudo vai ser analisado e sempre que tiver uma questão prejudicial, eu volto na questão prejudicial para depois voltar ao exame do mérito propriamente dito. Então, a meu sentir, Sônia, continua existindo uma questão prejudicial. Mas independente de ser questão prejudicial ou ser o mérito em si, continua tudo isso sendo mérito. E o novo modelo processual, a previsão é julgará o mérito quando estiver em condições de julgamento. E mais, eu até coloquei no quadro, mas não é objeto da palestra hoje, nem dá para se estender, porque o horário nosso já foi. A questão prejudicial, ela tem um novo contorno no CPC atual, mas totalmente diferente do anterior. Enquanto no anterior a questão prejudicial ficava só na fundamentação e não ia para o dispositivo, logo, não produzia coisa julgada material,
exceto se, CPC de 73, uma das partes propusesse ação declaratória incidental, para que aquela matéria fosse também para o dispositivo. No modelo atual, sempre que tivermos uma questão prejudicial, por vontade do legislador, depois olhem, artigo 503, parágrafo 2º, irá para o dispositivo. Presentes todos os requisitos que estão ali, que tem requisitos positivos ou negativos. Mas, se a parte não quiser ficar sujeita à vontade do legislador e à presença ou não daqueles requisitos para que a questão prejudicial vá para o dispositivo e produza coisa julgada material, a parte pode requerer o exame da questão prejudicial. E sem aquele formalismo que havia no CPC anterior, que era mediante ação declaratória incidental. Os dois exemplos que eu dei, se a parte pede só horas extras e o réu nega o vínculo, instaurada a discussão sobre o vínculo, permitida a ampla produção de prova e o juiz alertando, diz, olha, é como se isso fizesse parte do pedido, na verdade é um pedido implícito agora, irá para o dispositivo, declaro que há vínculo e condeno em horas extras. Esse é o novo modelo processual. Então mudou completamente a definição de questão prejudicial para efeito de ser só fundamentação e não produzir coisa julgada material, ou de também produzir coisa julgada material. Como mudou também, mas isso eu vou falar no dia 22 de setembro, quando eu vier, a situação de sentença que examina o mérito e não examina. Nós estamos acostumados e que não examina o mérito, é terminativa. Examina, é definitiva. E só cabe rescisória da definitiva. No novo modelo, se for uma terminativa mista, cabe ação rescisória, inclusive. Porque se propor a mesma ação, Ctrl+C, Ctrl+V, ofende a coisa julgada da questão processual. E só para responder o outro questionamento, Sônia, que é uma matéria também delicadíssima, tal qual essa, né? Se o tribunal afasta uma prescrição total ou afasta uma decadência, seja acidente de trabalho ou qualquer outra matéria. Parágrafo 4º, 2013. Quando reformar sentença que reconheça decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. O que é o se possível? A meu juízo, se a causa está madura, se a prova foi produzida, tanto a pericial como a oral, não foi cerceado produção de prova, ninguém está protestando contra isso ou aquilo que queria produzir de prova e não foi permitido. Se a causa está madura, é possível julgar. Agora, se o juiz recebe a petição inicial, olha, decadência ou prescrição total, e emite um julgamento liminar de improcedência lá do pedido, que não seria de improcedência do pedido, e sim dar o processo por resolvido com exame de mérito por prescrição ou decadência, nesse caso, havendo recurso, a parte contrária é citada para contrarrazões. Se o tribunal afastar a decadência ou a prescrição total, aqui não é possível, porque não houve sequer o contraditório do processo. O inverso, no exemplo que eu dei, o processo teve trâmite regular lá embaixo, a causa está madura. Para todos os fins e efeitos e na clara dicção do legislador. Os argumentos que se usava outrora e que a colega Sônia repetiu aqui, a vontade do legislador suplanta todos eles. Em proveito de princípios outros, não se privilegiam alguns também constitucionais e também conhecidos e tão forte quanto aqueles outros. Mas no confronto entre princípios, o legislador fez a vontade sua e, a meu sentir, o julgador tem que respeitar, não havendo inconstitucionalidade. Por isso que é bom a gente debater, né, Rinaldo? Mas eu continuo divergindo e eu acho que esse ser possível, que foi dito, ele pode ser interpretado justamente à luz da Constituição. Porque digamos que o TJ resolva aplicar isso, uma questão não examinada por um juiz de primeira instância, e ele decide toda a questão do mérito. Tá? Qual seria o recurso cabível? Teria um recurso cabível para reexaminar, né, esse acórdão do TJ?
Então vamos por aí, porque nós temos que pensar isso à luz do Código do processo civil, não do processo de trabalho. Agora, eu acho que o ser possível, eu posso sustentar efetivamente que ele não pode ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, né, assegurado para aquela demanda. Então, veja, se o tribunal vai proferir uma decisão que é irrecorrível, porque é só de fatos e provas, então ela não é possível de ser proferida. Entendeu? É uma outra análise, o ser possível. Pode estar tudo maduro, caindo, mas aí nós temos que devolver para que o tribunal realmente faça o seu dever de ofício. Que qual é o dever de ofício do TRT? Reexaminar basicamente fatos e provas, sabe disso? É basicamente fatos e provas, porque essa questão toda de teses, ela não está vindo, né, e a gente tem que aplicar. Então, é esse o princípio constitucional, né, do duplo grau, fazer o tribunal o reexame de fatos e provas. Então, esse ser possível, eu estou interpretando dessa maneira. Perfeito, e a minha interpretação é exatamente a inversa, porque se a vontade do legislador fosse afastada a prescrição ou decadência, retorna à origem, estaria escrito de forma expressa. Por isso que nós temos que olhar cada caso. No exemplo que eu dei, se não houve o contraditório, não se produziu provas, é evidente que não é possível. Fora isso, só não será possível se o julgador não quiser, data vênia dos entendimentos contrários. Eu acho que o nosso horário escoou, né? Agradeço a presença de todos e sempre à disposição, lembrando que dia 22 de setembro nós temos um novo encontro aqui, sobre outro tema. Abraço, até lá.